Bom dia, criaturas alienígenas. Tudo bem com vocês? Hoje o estilo do vídeo vai ser diferente no formato, não no conteúdo. Fazendo uma trilha do Gravatá. Ó o marzão aparecendo ali no fundo, ó. 1,4 km de trilha. Subida bem forte no começo, mas bacana. Olha, galera, o objetivo no vídeo não era falar da trilha. O argentino fez uma coisa muito louca. Pois é, ele fez. O que acontece? Na época que eu tava morando naquela casa, que é uma espécie de república, né? Que é uma casa no sistema co-living. Um jeito bonitinho de falar república, né? Peraí. E tal. Obviamente tinha um monte de pessoas que moravam ali. E uma delas era esse argentino, de nome Samuel, fictício. E eu tenho muita história com esse cara. Muita história mesmo. E eu quero falar uma parte dessa história no final do vídeo. Acontece que a atitude louca que esse cara teve é o seguinte: é um cara de uns 30 e poucos anos. Veio pro Brasil, para Florianópolis, para ter um estilo de vida melhor, mais leve, contato com a natureza. Escolheu o lugar certo, né? Pois bem. E parece que o cara era massoterapeuta, ele tinha uma mesa de fazer massagem e tudo mais. Mas no momento, acho que ele tinha chegado não fazia muito tempo da Argentina aqui, ele estava trabalhando num hospital como auxiliar de limpeza. E lá pelas tantas, ele saiu do trabalho por não sei qual motivo. E ele meio que não tinha alguma coisa certa já, sabe? Eu não sei muito bem esse trecho da história, porque nesse momento da história eu já não dialogava mais com ele. Não vem ao ponto. Eu cheguei a ser muito próximo dele, mas depois a gente se afastou por uma situação particular, que não é nem o fim do mundo, mas não vou entrar em detalhes aqui. Mas fato é que, em essência, ele tinha deixado, ele estava falando com a menina que era colombiana na casa, e ele tinha deixado uma coisa que era certa para algo incerto. Tava num período de transição e tudo bem. E eu lembro, nisso ele tava falando com a menina, aí a menina falou assim: nossa, mas como que você faz isso, né? E os riscos e tudo mais. E ele disse assim, sorrindo, com um sorriso muito genuíno, muito autêntico, ele disse: isso faz parte da emoção da vida, da adrenalina da vida. E eu lembro que eu estava fazendo alguma coisa próxima, escutei a conversa, e aquilo me impactou muito. Essa questão da insegurança. Por mais que a gente tenha, aí começam as reflexões, né? O que me impressionou mais nessa situação era a atitude dele em relação àquela situação, tá? A atitude dele de alegria, de motivação, de felicidade e de uma despreocupação autêntica. Isso me deixou muito impressionado. O que acontece, gente, a vida, a grande arte de viver, ela é um mistério, né? Todos nós que vivemos sabemos disso. E a gente tem uma necessidade
natural de controle, né, das situações. E isso, em certa medida, lembrando aí da definição de vício e de virtude de Aristóteles, né, a questão daquela graduação. Então, em certa medida, isso está certo, né? É importante que a gente busque ter um controle, não é entre aspas, assim não, mas talvez não seja a melhor palavra controle aqui, mas é importante que você tenha um trabalho, né, onde você vá trocar a sua energia vital por uma energia financeira, não somente que você está servindo a sociedade, né, mas que você precisa de ter algo para você receber uma energia financeira para você poder sobreviver no mundo de hoje, né? Pagar suas contas, cobrir suas necessidades, por aí vai. Ponto. Ninguém está discutindo isso. A questão é que existe um ponto onde isso deixa de ser saudável, onde a gente, né, por uma necessidade de controle, por uma preocupação, a gente fica se esgotando demais por isso. Isso não faz bem. Porque a grande verdade é que diante das coisas assim, não vou nem delimitar essas coisas, mas diante de muitas coisas, nós não temos. Nossa, que linda essa praia, viu? Uau! Deixa eu ver se a luz queima um pouco, mas é bonito. Vamos lá, tá chegando. Então, assim, diante de coisas muito concretas, a gente não tem controle. Exemplo, situação de vida e morte, né? Eu, por exemplo, não sei se o que pode me acontecer numa trilha, ao nadar, a descoberta de uma doença incurável, um acidente. Então, essas são coisas que entra naquela parte do sinistro da vida, né? A gente não tem controle. E tá tudo bem, né? A questão é que às vezes a gente fica numa busca, numa sanha exagerada por controlar essas variáveis. Então, por exemplo, né, a pessoa está trabalhando e ela, né, precisa de ser muito séria, muito dedicada ao trabalho, aos estudos, ou o que quer que esteja fazendo, para garantir um plano de saúde, uma alimentação adequada, uma moradia ok, para construir, para adquirir tudo aquilo que ela considera que de fato é bom, que é necessário. Mas neste caminho, nesse processo, existe uma facilidade muito grande de se perder, tá? Se perder como? É como que uma castração, né, da liberdade. A gente se torna muito sisudo. É difícil de falar sobre esse aspecto, sabe? Uma pessoa muito séria, que tenta ser muito certinha, controlada. E isso, gente, aos poucos vai minando a nossa vida, né? A gente vai indo, na linguagem de hoje, né, indo de arrasta para cima, devagarzinho, a gente não vai nem percebendo. A gente se torna pessoas chatas, vamos nos limitando, críticas. E, poxa, a atitude daquele menino, eu achei assim muito... Peraí que a trilha se dividiu e eu tô gravando vídeo, não sei, deixa eu ver se eles se encontram. Tá, vamos dar uma olhada, qualquer coisa eu volto. A atitude daquele menino, né, do argentino, então, pra mim gritou muito ao meu coração, porque a verdade é essa, que às vezes a gente preocupa demais, gasta energia demais com coisas que não são necessárias. Ou então a gente tá de fato, deixa eu dar uma olhada ali, indo atrás de coisas necessárias, mas a gente se perde nesse caminho. E o grande tema é esse aqui, é o equilíbrio, né? Tem um filme muito bom, na minha opinião, que é o filme Comer, Rezar e Amar, que é com aquela Julia Roberts. E lá pelas tantas ela... Nossa, que lindo ali. Lá pelas tantas
Deixa eu guardar esse ponto aqui do Julia Roberts. Cheguei num ponto sem saída aqui. Olha que lindo. Caramba. Muito incrível. E eu não sei agora se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Eu me sinto mais atraído a ir para a direita. Vamos ver o que vai ter por lá. Parece uma parada meio inglesa. Aquele monte ali, ó. Muito bacana. Vamos lá, vamos voltar. E aí, no filme, a Julia Roberts, ela tem esse guru, né? E ela tá passando por um processo de perda de equilíbrio. E ela começa a se cobrar, ao que parece. Situação bem delicada. E aí o cara fala pra ela, né? Que perder o equilíbrio faz parte de vida equilibrada. Pô, tá tudo bem. Né? Eu tô aqui fazendo uma exaltação, um elogio da atitude do argentino. Mas, poxa, ficar vivendo de maneira muito ousada, né? Tem uma água aqui, ó. Tem que pular esse trem. Mostrei que eu vou ter que dar um pulo aqui, que eu não quero. Tudo bem. Então, ficar vivendo de maneira muito despreocupada, assim, você pode ir naquele caminho, né? Aristotélico de viver uma vida de inconsequência, né? E que o limiar é fino. Sempre que você está chegando, né, se afastando do centro, você vai chegando em limiares ali que podem ser muito delicados, né? Olha, tem um casalzinho ali, eu vou tentar ficar perto deles, parece que eles sabem o caminho, mas, poxa, você tem que ser capaz de saber o caminho também, né? Então, assim, eis a questão, sabe? E é o tema dessa reflexão de hoje, porque diante da situação desse cara, a alegria dele, essa despreocupação, essa leveza, sabe? A gente tem que fazer a nossa parte diante das situações difíceis, isso é um fato. Mas assim, a gente tem que, eu como cristão acredito, né? Eu faço tudo aquilo que estiver dentro das minhas condições. Poxa, e o que não tiver, entrego pra Deus, pô. Tipo, não adianta ficar me preocupando demais com uma coisa que eu sei que eu não vou ter controle, tá? E essa atitude dele foi um grande tapa para perceber o como a minha vida já estava ficando bem encaixotada nesses moldes, né? Eu tô num momento assim que eu tô muito feliz, né? Que tô com a minha mulher, a gente tá morando junto, estamos construindo as coisas, o caminho agora fica bem íngreme aqui. E poxa, isso é bacana, mas isso pede seriedade da nossa parte, né? Diante das responsabilidades e lá. Mas a questão é que, tipo, eu, quando vi aquilo, eu falei, poxa, eu tô sentindo que eu tô indo pro extremo do controle e tudo mais. Isso não é legal. Vocês estão me entendendo? Eu não acho isso legal, né? Eu sou muito favorável ao caminho do meio, o equilíbrio ali, sabe? E das perdas de equilíbrios pontuais. Se é que eu posso dizer assim. Então, a reflexão desse vídeo é isso. Você que está vendo esse vídeo agora, né? Eu, ao passar diante dessa experiência, isso já aconteceu tem um bom tempo, tá? Tem cerca de uns 2 meses. E até hoje eu venho refletindo sobre isso. E eu decidi gravar esse vídeo fazendo essa trilha. Eu tô de folga hoje, é uma terça-feira, né? Tô sozinho, minha mulher tá trabalhando. Então eu decidi fazer esse vídeo porque tá sendo algo que eu fazia na minha vida de solteirice. Solteirice não, ficou até feio, né? Mas na minha vida de... Opa! Que eu fazia na minha vida de solteiro e tudo mais. Onde... E eu tô usando a palavra solteiro aqui, não é no sentido imoral da coisa, não. Mas é no sentido que, né? Nunca falei isso aqui, mas meus pais já são falecidos. Eu tenho irmãs de sangue, mas são irmãs par de pai que a gente não tem contato. Então, assim, a vida era eu e eu mesmo, eu e Deus.
Então, se eu sair aqui fazer um negócio desse que eu morrer, acontecer alguma coisa, tá tudo bem, né? Agora não, poxa, eu tenho uma pessoa, é uma pessoa que me ama, que se importa comigo, que faz planos comigo. Então, assim, a minha vida se tornou importante para alguém e vice-versa. Então, assim, eu preciso ser mais cuidadoso. Então, assim, fazer uma coisa dessa está sendo um desafio interno muito grande, não pela trilha em si, mas, assim, conflitos, combates interiores aqui, sabe? Que são, como são coisas novas e dialogam muito no campo dos sentimentos. Nossa, caminho bonito aqui. Que dialogam muito no campo dos sentimentos. É difícil dar nome, né? Assim como a roupa é para o corpo, as palavras são para os sentimentos, né? Pense nisso. Então, assim, mas tem esse conflito interno, essas coisas, que está sendo muito bacana, mas eu sinto que um dos maiores lutas que eu estou passando é justamente isso, né? Que vim pro mato, assim, de maneira simples, estou usando uma mochilinha aqui bem, uma água, um livro e tal, só, trouxe nada de comer, protetor solar, bem dizer, essa entrega, sabe, diante da vida. Isso está sendo muito bacana, essa leveza, tá sendo essa coisa de viver essa experiência, né, guardando as devidas proporções desse argentino. Soltar o controle de viver a aventura, essas coisas todas. Então, eu acho que é importante fazer esse tipo de situação, sabe? Para não ficar muito castrado, muito enrijecido, muito chato. Como dizem, já que eu tô falando do argentino, é muito argel diante da vida, sabe? Então, assim, não sei se você tá em um dos extremos, se você tá no meio, ou você tá num momento que talvez você precise fazer o que eu estou fazendo aqui, é de se expor a um tipo de experiência para gerar equilíbrio, né? Para gerar equilíbrio. Perder o equilíbrio faz parte de uma vida equilibrada. Eu lembro muito daquela... Faz tempo que eu não vejo isso na televisão, nem em memes, mas nos circos, tinha até joguinhos de videogame. Olha que bonito esse caminho aqui. É um reguinho de água. Não sei se vai dar pra ver por conta do sol. O sol muito forte, às vezes queima a tela, eu não consigo ver direito aqui, né? Enfim, mas espero que esteja pra vocês aí. Então, aqueles caras que ficavam equilibrando pratos nos circos. E era muito bacana, né? Às vezes, enquanto tinha um prato rodando a full, tinha um outro que ele ficava quase caindo, mas o cara, ele sabia o tempo certo de ficar alimentando a rotação dos pratos. E aquele prato que parecia que ia cair, isso nos videogames era muito legal. Ele chegava, ele dava um teco assim, aquilo ali ganhava força outra vez, né? E não caía. Então, assim, tem hora que a gente vai estar numa rotação muito alta, tem hora que a gente vai estar numa rotação muito baixa, e tem hora que nós vamos estar na rotação intermediária. E eu vou finalizar esse vídeo dizendo justamente isso. Às vezes, por sermos o objeto que está vivendo isso, né? Nós que estamos vivendo essa experiência, às vezes a gente, por estar muito próximo, né? Somos nós o objeto, a gente não consegue ver a rotação do nosso prato. Se está indo muito por um controle, se está indo muito por uma... Fugiu a palavra aqui, né? Mas eu falei ela mais cedo. Mas está sendo, assim, irresponsável com a sua vida. A gente não consegue dimensionar ou se a gente está no caminho certo. A questão é, claro, primeiro Deus, né? Sendo sensíveis à ação do Espírito Santo, Ele vai sempre nos mostrar a nossa realidade e o que a gente precisa de fazer, que tipo de suplementação vitamínica a gente precisa de fazer na nossa vida. Mas junto com a graça de Deus é criar comportamentos, hábitos de autoobservação. Que a gente possa ter sempre um tempo para oração, para meditação, para ir se observando e ver como a gente tem conduzido a nossa vida, sabe? E se tiver indo demais por um lado, gente, só ir, voltar, né? Tomar um outro caminho e ir dosando, ir equilibrando. Faz parte do jogo da vida. Então é essa reflexão. Talvez no outro dia eu fale sobre a minha história com esse cara, acho que seria até válido. Tem um ponto que eu preciso de refletir ainda.
Mas para esse vídeo vai ficar muito longo. Então é isso. Obrigado por terem participado comigo desse pedaço da trilha. Tô quase chegando. O mar tá ali embaixo. Trilha no mar é isso, cara. A gente vai andando, vai margeando. Essa hora que... Porque não é um caminho reto, né? Como disse Antoine de Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe. É muito difícil. Não se pode chegar muito longe andando só em linha reta. Pega a visão. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Beijo.